Sussurros do passado. Desvendando os segredos de manuscritos antigos. Manuscritos antigos, textos escritos à mão de eras passadas, oferecem um vislumbre cativante da história, crenças e culturas de nossos ancestrais. Cada página, cada linha, é uma janela para um tempo distante, onde as palavras eram cuidadosamente escolhidas e registradas. Esses artefatos frágeis, muitas vezes elaborados em papiro ou pergaminho, sobreviveram milagrosamente às marcas do tempo, carregando consigo um conhecimento inestimável. Eles são testemunhas silenciosas de civilizações que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Imagine segurar um pergaminho escrito por um escriba há milhares de anos, sentindo o peso da história em suas mãos. É como se você estivesse tocando a própria essência do passado, conectando-se com mentes que viveram em uma era muito diferente da nossa. Cada traço de tinta representa um elo tangível com o passado. As palavras, ainda legíveis, ecoam através dos séculos, contando histórias de conquistas, amores, tragédias e sabedoria. Junte-se a nós em uma jornada pelo mundo cativante dos manuscritos antigos, um mundo de mistério, descoberta e o poder duradouro da palavra escrita. Vamos explorar juntos esses tesouros literários que continuam a inspirar e fascinar gerações. Ecos de mundos perdidos. A importância dos textos antigos. Os manuscritos antigos são peças vitais do quebra-cabeça humano, oferecendo insights sobre o desenvolvimento da linguagem, literatura, filosofia, religião e ciência. Através desses textos, traçamos a evolução do pensamento e as interações entre diferentes culturas. Eles fornecem uma compreensão mais profunda do nosso mundo, iluminando os caminhos que nossos ancestrais percorreram. Esses documentos são essenciais para historiadores, arqueólogos, linguistas e estudiosos que buscam reconstruir e interpretar a história humana. Guardiões da História. O papel dos manuscritos antigos. Os manuscritos antigos servem como guardiões da história, preservando o conhecimento que, de outra forma, poderia ter sido perdido. Esses textos são frequentemente os únicos registros sobreviventes de civilizações inteiras, oferecendo vislumbres únicos de seus costumes e crenças. A descoberta de um único manuscrito pode reescrever a história e alterar nossa compreensão do passado. Esses artefatos frágeis nos lembram da importância de preservar nosso patrimônio coletivo para as gerações futuras. Tesouros desenterrados. Redescobrindo joias literárias perdidas. A redescoberta de manuscritos perdidos é motivo de comemoração entre estudiosos e entusiastas da história. Um exemplo são os manuscritos do Mar Morto, que revolucionaram nossa compreensão do judaísmo e do cristianismo primitivos. Outra descoberta notável foi a Biblioteca de Nag Hammadi, que oferece perspectivas alternativas sobre o pensamento cristão primitivo. Esses textos, antes desconhecidos, desafiam as interpretações tradicionais e expandem nosso conhecimento. Os manuscritos do Mar Morto, uma janela para o judaísmo antigo. Os manuscritos do Mar Morto, que datam do período do Segundo Templo, são uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Escondidos em cavernas perto do Mar Morto, esses manuscritos incluem textos bíblicos, obras apócrifas e escritos sectários. O clima seco do deserto e o armazenamento cuidadoso em jarros de barro contribuíram para sua notável preservação. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto revolucionou nossa compreensão desta era crucial na história judaica. O mistério da Biblioteca de Alexandria. Uma perda para a humanidade. A antiga Biblioteca de Alexandria, outrora o maior repositório de conhecimento, permanece como um lembrete pungente da fragilidade do patrimônio cultural. Este lugar sagrado de aprendizado e sabedoria foi um farol para estudiosos e pensadores de todo o mundo.
Fundada no século III a.C., a biblioteca acumulou uma vasta coleção de pergaminhos de todo o mundo antigo. Estes pergaminhos continham obras de literatura, filosofia, ciência e muito mais, representando o ápice do conhecimento humano da época. Em seu auge, abrigava centenas de milhares de pergaminhos, abrangendo literatura, filosofia, matemática e astronomia. Era um verdadeiro tesouro de sabedoria, onde o conhecimento de várias civilizações era preservado e compartilhado. A biblioteca atraiu estudiosos de longe e de perto, tornando-se um vibrante centro de aprendizado. Pessoas de diferentes culturas e origens vinham para estudar e trocar ideias, promovendo um ambiente de crescimento intelectual e inovação. A perda da Biblioteca de Alexandria representa uma perda imensurável para a humanidade, privando-nos de incontáveis tesouros literários. A destruição deste centro de conhecimento é um lembrete trágico de como a história e a cultura podem ser facilmente apagadas. Em busca dos livros perdidos de Platão. Enigmas filosóficos. Platão, um dos filósofos mais influentes, teria escrito extensivamente, mas apenas uma fração de suas obras sobreviveu. Entre as obras perdidas estão diálogos que exploram conceitos filosóficos avançados. Estudiosos especulam sobre o conteúdo desses diálogos perdidos, reunindo fragmentos de escritores posteriores. A busca pelos livros perdidos de Platão continua a cativar estudiosos, alimentando a esperança de desenterrar esses tesouros literários. O manuscrito Voynich. Um quebra-cabeça linguístico não resolvido. O manuscrito Voynich, que data do século XV, tem intrigado criptógrafos, linguistas e historiadores por séculos. Escrito em uma língua desconhecida e repleto de ilustrações bizarras, permanece um dos quebra-cabeças não resolvidos mais intrigantes. As teorias sobre seu significado variam de mensagens codificadas a antigos remédios de ervas, mas nenhuma foi comprovada. O mistério duradouro do manuscrito continua a fascinar e inspirar, permanecendo como um testemunho dos limites do conhecimento humano. O fascínio do desconhecido. Por que somos cativados por textos perdidos? O fascínio dos textos perdidos reside no poder do desconhecido. A ideia de manuscritos antigos contendo conhecimento perdido e histórias esquecidas desperta nossa curiosidade. Essas peças que faltam nos lembram que a história é um processo contínuo de descoberta. Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever a história e aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. Continuando a busca. A importância de preservar o conhecimento antigo. A busca para descobrir, preservar e compreender manuscritos antigos é de suma importância. Esses artefatos frágeis exigem conservação cuidadosa para garantir sua sobrevivência para as gerações futuras. Bibliotecas, museus e instituições de pesquisa desempenham um papel vital na proteção desses tesouros. Ao preservar e estudar esses textos, honramos nossos ancestrais e ganhamos uma apreciação mais profunda da história humana. Conclusão. O legado duradouro dos manuscritos antigos. Os manuscritos antigos continuam a nos cativar e inspirar, lembrando-nos do poder duradouro da palavra escrita. Eles são testemunhos tangíveis de eras passadas, oferecendo insights inestimáveis sobre a vida e as crenças daqueles que vieram antes de nós. Cada página, cada linha, é um portal para o passado. À medida que descobrimos e estudamos esses artefatos, desvendamos segredos e desafiamos suposições. Inúmeros manuscritos permanecem perdidos, aguardando a redescoberta por gerações futuras. A busca incessante por esses textos antigos é uma prova da eterna sede humana por conhecimento e da importância de preservar nossa herança. Cada descoberta nos aproxima mais de entender a complexidade e a riqueza da história humana, reforçando a necessidade de conservar esses tesouros.